Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza, segurança na fé e até para poder entender mais do chamado do Senhor para sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Agora, sabe o que é mais triste, Daniel? Agora eu vou fazer uma crítica aos judeus, se você me permite, com muita dor no meu coração. Eu conversei já com alguns jovens israelenses que hoje o holocausto para eles não significa nada. Porque como já tem 70 e tantos anos do fim da Segunda Guerra, os poucos sobreviventes já estão idosos, estão morrendo. Para muitos jovens hoje não significa muita coisa. Infelizmente, também está havendo um secularismo dentro da sociedade israelense muito forte. E aí que vem a ironia. O que Hitler não conseguiu fazer, que é tirar a fé do povo judeu, porque quem entrou para o campo de concentração crente voltou crente, Hollywood conseguiu. Como? Hollywood foi fundada por judeus. Certo. Mas judeus que lá nos Estados Unidos distanciaram dos valores que muitos brasileiros também estão hoje distanciando da família. Perderam a espiritualidade. Da espiritualidade, das raízes. Aí, quando eles fundaram Hollywood, a princípio, Hollywood ainda tem um bairrismo muito grande com o judaísmo. Você pode olhar, qualquer coisa antissemita, Hollywood bloqueia e tudo mais. Porém, quem trouxe as maiores decadências na sétima arte foi Hollywood. O sexo explícito, as coisas que são contra a Tanakh. E a maior parte dos judeus ligados com Hollywood são judeus assim. Mas ele não acredita em Deus, não está nem aí com nada. Sabe, toda essa experiência que você tem, ninguém teve. Então, vamos aprender também com as coisas boas de Israel e com os erros de Israel. Eu gostei da história que o Sayão contou aquela vez aqui, do judeu com o americano, fazendo comparação do dia do Mayflower com o da Pessah, né? Da Páscoa, você reviver o que aconteceu. E vamos tomar uma lição para nós também, quem nós somos, sabe? Porque de repente o diabo tem várias estratégias. Ele não conseguiu tirar a fé do povo judeu com Hitler, nem o nazismo, mas ele tirou muita fé de judeus com o brilho das luzes da fama, Hollywood. É incrível isso. Hollywood não matou nenhum judeu, não levou nenhum para a Câmara de Gaza e conseguiu tirar mais a fé de muitos judeus do que Hitler. A maior ameaça que um povo tem, seja o judeu ou não, é quando existe a prosperidade, quando existe a paz, eles perdem a perspectiva se não manter, né, o fundamento da sua criação. E quando os meus filhos saem de casa, eu tenho 6 que já saíram, 4 estão na faculdade, eu falo, não esqueça de quem você é. Lembre. Porque é isso que vai te nortear. E se você esquecer do fato de que você é judeu, porque está no Tanakh, está nas Sagradas Escrituras, então você vai poder falar, olha, eu sou judeu por causa disso, ou não sou, e você vai ser influenciado. E é isso que Deus falou. Ele falou para o nosso povo, você tem a bênção, mas a bênção vai virar maldição se você virar as costas. E infelizmente estamos vendo isso, e o nosso povo foi feito, como diz lá em Bereshit, em Gênesis 12, para ser uma bênção. E quando nós não cumprimos com isso, então nós podemos fazer o oposto. Exatamente. Mas eu acho que em parte isso está mudando aos poucos, porque a gente entende, por exemplo, tem toda uma geração muito machucada com o Holocausto, com os problemas que aconteceram. Então eu conversei com gente assim em Israel e eles dizem, nem me falem em religião, porque da minha família morreram tantos assim. Então esse pessoal criou um bloqueio. E eles criaram
os filhos e as famílias distantes de uma espiritualidade autêntica e intensa em função do que aconteceu. E essa onda secular, que ela é principalmente ocidental, né? E entrou com força, e os judeus fazem parte desse processo de secularização. Só que é o seguinte, ninguém consegue viver assim. É como você ficar mergulhando dentro d'água sem respirar. Você aguenta um tempo, uma hora ou outra você vai botar alguma coisa no lugar de Deus. Então, por exemplo, um grande grupo hoje, uma quantidade expressiva de jovens israelenses viajam pelo mundo, às vezes vão até para o Oriente em busca de experiências espirituais intensas. E nessa brincadeira, a pessoa acaba encontrando um caminho. Eu mesmo conheci um rapaz, por exemplo, que nas minhas primeiras conversas com ele, fui criado numa família ateísta, a gente conhece a religião do ponto de vista social. Depois de algum tempo vou ter a conversar e você vai ver que já tem alface na horta. A coisa já começou a mudar. E ele falou, não, hoje eu entendo umas coisas que eu não entendia antes, eu já vejo uma outra perspectiva. Então, esse cenário tem acontecido, mas vivendo assim, a pessoa vai ter os desdobramentos de uma vida assim, mais cedo ou mais tarde, o coração dele vai gritar. Contraponto, Simon, eu achei interessante, eu concordo isso que alguns falam, eu tenho ódio do Holocausto, etc, etc. Só que, pena que agora está me fugindo, porque eu já li esse livro tem uns 20 anos. É um livro publicado por Oxford, onde 2 sociólogos judeus e 2 não judeus fizeram um estudo de caso detido com sobreviventes do Holocausto. Tabulado, com regras e tudo. E o que eles perceberam? Isso que foi fantástico. Por isso que eu falei que o Hitler não tirou a fé. Quem foi para o Holocausto? Ateu, agnóstico, digo dos judeus. Ateu, agnóstico, não religioso, continuou da mesma forma. E os que foram religiosos voltaram com mais fé. Ou seja, a conclusão desse estudo acadêmico foi que, em termos de fé, o Holocausto não fez diferença para o judeu. Nem para construir, nem para tirar. E muitos que usavam o Holocausto como argumentação para não acreditar em Deus não eram sobreviventes. Eram pessoas que ou estavam distantes e olhavam para aquilo e falavam assim, como pode... Onde estava Deus em Auschwitz? Até um livro que foi escrito com esse título. Como é que Deus podia estar lá? Mas esse ponto de vista de questionar Deus a partir do sofrimento foi dos que estudaram o Holocausto. Mas os sobreviventes, quem tinha fé, voltou com fé. Eu achei isso fantástico. Eu vou depois lembrar o nome do livro. Eu concordo, e isso para as pessoas que tiveram a experiência, mas quem viu e estudou e observou o que aconteceu, isso teve um impacto muito significativo, e as pessoas pensam assim, como é que pode, mesmo que isso não atinja um indivíduo diretamente, como é que isso pode ter acontecido se Deus tem aliança com Israel, Deus fez isso, fez aquilo, isso não é uma coisa que possa ser considerada. Tem um estudioso, até eu vou procurar aqui, que trabalha isso, e tem uma frase interessante, né? Aqui até na página do livro 1052 aqui, o problema do mal no judaísmo contemporâneo foi profundamente revisitado por causa da tragédia do Holocausto. A maioria dos pensadores mais recentes tem rejeitado a ideia de uma teodiceia retributiva depois da Segunda Guerra Mundial. Alguns, como Eliezer Berkowitz e Emil Fackenheim, consideram até mesmo obsceno procurar explicar pela justiça retributiva a morte de milhões de crianças inocentes. Todavia, vários judeus recentes têm focalizado o problema de ângulos distintos. Aí tem uma série de outros pensadores mencionados. Então, uma parte dos estudiosos falaram, olha, pessoal, não dá para a gente tentar explicar mais nada. Não tem sentido. Tentar dizer que há uma razão por trás disso... Não, o que não teve assim, uma questão, uma teoria racional do porquê. Mas eu digo assim, o perder a fé... O Elie Wiesel, sim, ele fez aquele livro que depois até fizeram uma adaptação dele, Deus no Tribunal.
Eu esqueci como é que ficou o título mesmo, que onde ele fez um conto, que ele é sobrevivente, né? Faleceu, era sobrevivente do campo de concentração, e aí ele criou uma peça de teatro, Deus no Banco dos Réus, onde ele mostra como se Deus estivesse sendo levado à corte na época da Inquisição. E eles fizeram uma readaptação dele na Alemanha, de um filme, assim, Deus no Banco dos Réus, onde eles pegaram a estrutura dele, só que colocaram no Holocausto. Sei. Sabe? Então coloca assim, os judeus, sabendo que no dia seguinte eles iam ser levados para a câmara de gás. Então eles começam a sentar, e como um era advogado, o outro era juiz, o outro era médico, o outro era professor de religião, o outro era filósofo, o outro era rabino, eles simularam um julgamento de Deus ali. E é fantástico, porque cada um vai dando um argumento, contra-argumento, as questões da Teodiceia e tudo. E no final, eu vou dar esse spoiler aqui, porque não é filme para entretenimento, é um filme para pensar, então eu vou dar o spoiler. No final, o tribunal condena Deus. Condena Deus justamente sobre Mas Deus se defende em algum momento? Tem um advogado de defesa de Deus. Ah, tá. Você entendeu? E eles condenam Deus sob a égide justamente do que o Sayão falou. Não tem explicação isso aqui. Sim. Então, como não tem explicação, ele é culpado. Só que a parte mais linda, que a gente arrepia, é que essa parte não está no Elie Wiesel. Eles colocam assim, aqueles homens que condenaram a Deus, quando eles entram para a câmara de gás, eles colocam... E quem montou o filme diz que pegou isso com testemunhas oculares de gente que sobreviveu, que soube que aconteceu isso. Eles entram na câmara de gás colocando a mão na cabeça, no lugar do kippah, e recitando Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch atah Adonai Eloheinu melech. O Senhor, sabe, eles entram recitando, e para quem está fora da cultura judaica, não faz sentido. Se eles condenaram Deus, como é que eles entram fiéis a Ele? Mas é justamente esse o ponto que o Sayão falou. Eles condenaram a Deus no sentido que, se olharmos pelo ponto de vista da racionalidade, da teodiceia retributiva, seja lá que nome filosófico bonito queira dar, a gente não vai ver explicação para isso. Ele está condenado pela racionalidade, mas ainda que a nossa racionalidade não alcance o que ele permite que aconteça, ainda assim, ele é Eloheinu, nosso Deus, entendeu? Então, assim, não vamos deixar de cumprir o nosso voto com ele. Eu acho que tem duas